Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem, saudade de vocês. Hoje, na nossa aula 13, nós vamos falar sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente o tópico da parábola da figueira seca. Essa parábola é bem interessante, é uma parábola curta, e ela se relaciona com outras parábolas, inclusive com o próprio Sermão da Montanha. O fundamento, vamos dizer assim, moral dela tem a ver com diversas outras passagens do próprio Novo Testamento, do próprio Evangelho, né? Então, qual foi a história que Jesus contou dessa vez, né? Ele dizia, ele estava com fome, né? E viu uma figueira ao longe. Ele estava lá com alguns apóstolos e foi então em direção à figueira e viu que nessa figueira só tinha folhas secas, né? Não era tempo de figos. E numa frase meio inesperada, que se a gente não interpretar direito, pode dar uma impressão ruim ou errada, né? Ele fala que ninguém coma figos de ti. E no dia seguinte ele chega lá com os apóstolos, a figueira está morta, e eles falam, nossa, mas você amaldiçoou a figueira, e olha só, ela morreu, né? E ele fala, olha, na verdade não é isso, né? Se eu disser para uma montanha se mover de coração, ela vai acabar se movendo, né? E o que, no final das contas, o que ele quis dizer é, as coisas que você faz com fé, as palavras que você profere com fé e de coração acabam produzindo efeito, né? A explicação que o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, dá para essa parábola é de que a figueira seria um símbolo daquelas pessoas que aparentam ser boas, mas que, na verdade, não produzem bons frutos, aí fazendo uma ligação com o que uma árvore, né, se conhece pelos seus frutos, né? Então, essas pessoas que são aparentemente boas têm um belo verniz, mas no final das contas não produzem o bem, né? Também daquelas pessoas que podem ser úteis, que vêm com uma série, para essa encarnação, com uma série de talentos, né, de possibilidades de recursos, vamos dizer assim, e que acabam não usando, né? E também entraria nessa categoria dessas figueiras secas, né, aquelas pessoas que falam sem fé, né, falam simplesmente por falar, para fazer discurso bonito, né? Então, o que o Evangelho, prosseguindo na sua análise, conclui é que essas doutrinas estéreis, né, que não tiverem produzido bem, isso a gente fala em religiões de uma maneira geral, vão acabar caindo, elas tendem a desaparecer, porque elas vão ser figueiras secas, ao passo que aquelas boas que acabam produzindo bem, independentemente da denominação, a gente já viu em outras passagens do Evangelho que tanto faz ser espírita, ser o nome que se quiser dar, ou inclusive outras religiões que sequer tiveram contato com Jesus, mas se elas produzirem o bem, né, o respeito ao semelhante, né, o amor ao próximo, elas vão produzir o bem. Então essas tendem a prosperar, né? Então, no final das contas, o que o Evangelho quer dizer é que as pessoas, né, os inúteis, né, aquelas pessoas que não usam os recursos que têm, vão ser tratados como a figueira que secou, né? E aí eu me lembro muito, nesse ponto, da parábola dos talentos, né? Aquele senhor que distribuiu os talentos a alguns, vamos dizer assim, dos seus súditos, né? E aí teve um que guardou, enterrou, e depois que chegou lá com os talentos, ele acabou não usando, né? Os talentos, moeda, né? Acabou não usando, e o que ele teve de retribuição foi aquilo mesmo, né? Ao passo que o outro que investiu acabou sendo, investiu e transformou e multiplicou aquilo, o talento que recebeu, e aí a gente pode fazer até uma associação com os dons que a pessoa recebe, né? Aquele sim acabou sendo recompensado à medida, né? E muito interessante também que o próprio Evangelho faz em relação a essa parábola das figueiras é uma analogia com o papel dos médiuns, né? Vocês estão concluindo agora o curso básico, vão começar a educação mediúnica ano que vem, né? E o que ele fala
o evangelho, né, isso é muito importante que esteja na cabeça de todo mundo que está nesse ponto da formação, é que o papel do médium é fornecer alimento espiritual para as pessoas, né, ser uma figueira produtiva, né. Aqueles que não fizerem isso vão ser uma verdadeira figueira seca, tendem a secar e a desaparecer, né, não deixar o seu legado, que é fazer o bem, né. E no final das contas, se a gente vai seguindo um pouco além, né, quando a gente fala em médium, nós estamos falando entre aqueles que fazem a ponte, né, daqueles que fazem a ponte entre a matéria e o metafísico, né? Então, teoricamente, não só os ministros de cultos religiosos fazem essa ponte entre a matéria e o metafísico, né? Essas são as primeiras pessoas que nos vêm à cabeça, né? O padre, o pai de santo, o pastor, o rabino, né? O médium espírita, né? Mas indo além, todo mundo, todos nós somos espírito e temos uma ligação com a matéria. Então, todos nós somos médiums, né? Então, de certa forma, a todos nós incumbe essa tarefa, né? De fazendo essa ponte entre a matéria e o metafísico, né? Fazer o bem, né? E aí, quando essa obrigação de fazer o bem, essa ponte correta entre a matéria e o metafísico é alguma coisa que vem, que é colocada numa conversa, me vem sempre à mente uma frase de uma, vamos dizer assim, de uma militante de direitos humanos, a Rigoberta Menchú, e que ela fala que nós temos que ser uma luz para os outros e não uma obscuridade, né? E isso muito baseado no próprio Evangelho, né? Se a gente pegar o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que são as bem-aventuranças, a gente vai ver que ali no versículo 14, né, ele diz que nós, né, ele fala, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, né? Então, nós temos essa luz, e essa luz ela é sempre visível, por mais que nós tentemos esconder, né? E no versículo, não no seguinte, no 15, no 16, ele conclui, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quer dizer, então, por favor, usem essa luz para o bem, né? Façam, transmitam essa luz de maneira eficiente, né? Para produzir um bem. Sejam uma figueira produtiva, né? Eu achei muito interessante que, e a gente, graças a Deus, né, nós como espíritas não temos essa obrigação, esse dever de exclusividade com a marca, né? Então a gente pode achar coisas legais em todas as religiões. Eu acho que eu já citei aqui a Monja Coen algumas vezes, já falei, inclusive, também de vamos dizer assim, pensamentos hinduístas, mas dessa vez eu vou usar uma interpretação que o Papa Francisco deu numa homilia recentemente sobre essa parte do Sermão do Monte, né? Ele diz o seguinte, que o maior testemunho, né, que um cristão pode dar é entregar a vida como Jesus entregou, né? Quer dizer, um martírio. Mas existe um outro tipo de testemunho, já que nós não somos Jesus, isso falo eu, né? Que é o testemunho de cada dia, que é uma coisa que a gente sempre bate forte, né? Que a gente exerce o livre-arbítrio a todo momento, e a todo momento a gente pode fazer as escolhas certas, nas coisas mais simples que a gente faz, nas nossas relações que a gente tem no dia a dia, né? E aí o Papa diz que esse segundo testemunho, né, que é o testemunho de cada dia, é aquele que começa de manhã, quando a gente se levanta, e termina à noite, quando a gente vai dormir. E que esse testemunho consiste em ser sal e luz para os outros, sem se atribuir méritos, né? E ele diz que isso pode parecer pouca coisa, mas Deus, com pouca coisa, pode fazer milagres, pode fazer maravilhas, né? Então, eu acho muito interessante porque o Papa Francisco, nessa homilia dele, ele chama a atenção para a importância
da gente ser essa luz para os outros, da gente ser essa figueira produtiva, e isso não significa reproduzir grandes feitos. Isso significa a gente fazer isso no nosso dia a dia, nas coisas pequenas, da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, né? E antes da gente só concluir aqui, para não ficar muito longa a nossa aula hoje, né? Tem um outro ponto também muito interessante, que Jesus fala que se eu tenho fé, né, se eu de coração penso alguma coisa, aquilo vai acontecer, né? Isso chama atenção para a importância que tem, primeiro, nosso padrão vibratório, né, da gente sempre vibrar positivamente, porque as nossas vibrações interferem diretamente no mundo material, né? Você vê ali, a figueira secou de um dia para o outro. Não que Jesus seja um devastador madeireiro, né? Mas aquilo foi muito importante para mostrar como a fé e como o desejo verdadeiro acaba produzindo efeitos no mundo físico, né? E isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? E também nos chama, né? É uma associação muito interessante com o poder da prece, né? A prece feita de coração, de verdade, ela acaba tendo efeitos concretos indiscutíveis, né? Então, gente, só para a gente então concluir, não passar dos 15 minutos aqui, que eu acho que é o tempo ideal para essas aulas gravadas, essa parábola da figueira seca, ela diz exatamente isso, né? Que nós temos, no final das contas, né? Nós temos recursos para fazer o bem, né? E que nós, se nós fizermos o bem, nós vamos ser como uma figueira produtiva, e se nós não usarmos esses recursos adequadamente, nós vamos acabar sendo uma figueira seca, né? Tendemos a desaparecer e vamos perder a oportunidade da nossa encarnação, né? E que, no final das contas, o nosso desejo real acaba, de fato, produzindo efeitos no mundo concreto. Então, se nós desejarmos fazer o bem de verdade, a gente vai conseguir produzir esse bem, e esse bem que nós devemos fazer não é composto de grandes feitos, mas é o bem nas pequenas coisas, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Tá bom, gente? É isso. É sempre um prazer estar com vocês e, enfim, essa parábola da figueira seca também é uma das minhas preferidas, para vocês saberem, tá? Então, tem o óbolo da viúva, que eu gosto, que eu falo sempre, a parábola da mulher adúltera, que é maravilhosa também, né? Mas essa parábola é uma parábola muito interessante, e apesar dela ser curta, e ser até simples, né? A história dela ser uma história simples, né? São duas cenas, ela é muito rica, e a gente pode associar o fundamento moral dela com várias outras passagens do Evangelho. Tá bom? Espero ver vocês hoje à noite. Beijo. Tchau, tchau.